Minha história começou quando decidi que não ficaria mais calada. Ali, acampada em frente ao quartel-general em Brasília, com meus 76 anos de idade e toda a minha revolta guardada, percebi que aquele momento seria minha última chance de defender o Brasil. O 8 de janeiro representava mais do que um protesto. Era a oportunidade de gritar todas as injustiças que sofri durante décadas de perseguição silenciosa. Meu nome é Zuleide Fonseca Carvalho. Nasci em 1949 no pequeno município de Umuarama, no oeste do Paraná. Uma cidade que cresceu junto comigo, testemunha silenciosa de toda a minha trajetória de resistência. E você que está assistindo, de onde está conhecendo minha história? Qual seu nome? Conta aqui embaixo. Quero saber quem está disposto a ouvir a verdade que poucos têm coragem de contar. Meus pais eram migrantes do Rio Grande do Sul, daqueles caboclos trabalhadores que vieram buscar um pedaço de terra para chamar de seu. Eram tempos difíceis nos anos 50, quando o oeste paranaense ainda era um território de mato e sonhos. Cresci numa família humilde, mas de valores inabaláveis. Meu pai, João Fonseca, era daqueles homens de poucas palavras e muito trabalho. Minha mãe, Aparecida, uma mulher de fé inabalável que nos ensinou o significado real de respeito e dignidade. Nossa casa era pequena, mas sempre cheia de amor e princípios cristãos. Não tínhamos muito, mas tínhamos os valores que nenhum governo comunista poderia nos roubar. Lembro como se fosse hoje, as manhãs geladas de Umuarama, o cheiro de café fresco e pão caseiro, o rádio sempre ligado nas notícias locais. Éramos uma família simples, mas consciente. Os anos 50 e 60 foram um período de transformação. Via meus pais conversando baixinho, preocupados com as mudanças que vinham chegando. Algo no ar nos dizia que tempos difíceis estavam por vir. A igreja era nosso ponto de encontro, nosso refúgio. Aos domingos, vestidos simples, mas limpos, rezávamos e construíamos nossa comunidade. Ali aprendemos que a fé move montanhas e governos. Minha infância foi marcada por trabalho, respeito e obediência. Não éramos ricos, mas éramos honestos. Cada centavo era conquistado com suor e dignidade. Os valores conservadores não eram apenas palavras para nós, eram nossa forma de viver. Respeito aos mais velhos, amor à família, dedicação ao trabalho. Princípios que carrego comigo até hoje. Umuarama crescia junto conosco, uma cidade jovem em um território em transformação. Éramos pioneiros, construindo não apenas casas, mas um futuro. Via nos olhos dos meus pais a esperança de um Brasil melhor. Um país livre de ideologias que destruíam famílias e valores. Nem imaginava o quanto lutaria para defender isso no futuro. A educação era a nossa maior riqueza. Mesmo com poucos recursos, meus pais fizeram questão que estudássemos e entendêssemos nossa responsabilidade como cidadãos. Naqueles anos, a ingenuidade da juventude se misturava com uma clareza impressionante sobre nossos papéis sociais. Éramos brasileiros, acima de tudo. As histórias que ouvia dos mais velhos me ensinaram que liberdade não se conquistava com discursos, mas com atitudes. Cada palavra deles era uma semente de resistência. Os primeiros ventos de mudança começavam a soprar, e eu, sem saber, me preparava para a maior batalha da minha vida. A família Fonseca Carvalho não seria mais uma estatística. Seríamos protagonistas da nossa própria história. Naquela época não sabia, mas estava sendo preparada para momentos que exigiriam toda a minha coragem. E quando o momento chegou, eu estava pronta. Pronta para defender meu país, minha família e meus valores. Tudo o que vivi me preparou para aquele 8 de janeiro em Brasília. Uma jornada que começou muito antes lá em Umuarama. E você que está assistindo essa história, qual seu nome? De onde está conhecendo minha história? Comenta aqui embaixo. A vida não foi generosa comigo quando decidi manter meus princípios.
Trabalhava havia anos na fábrica de confecções Paraná Têxtil, uma empresa que inicialmente parecia valorizar trabalhadores honestos como eu. Minha função era costureira, e fazia isso com uma dedicação que ia além do simplesmente ganhar um salário. Cada peça que costurava tinha minha alma, meu respeito pelo trabalho. Tudo mudou quando começaram as reuniões de conscientização política dentro da fábrica. Sindicalistas chegavam com discursos cheios de ideologias que atacavam nossos valores cristãos mais básicos. Eu não calava. Enquanto outros baixavam a cabeça, eu questionava. Perguntava sobre família, sobre respeito, sobre os verdadeiros valores que construíam uma nação. Os olhares começaram a ficar diferentes. Primeiro, eram sussurros nas costas. Depois, reuniões das quais eu era sistematicamente excluída. A perseguição era silenciosa, mas cirúrgica. Começaram a me dar as piores máquinas, os trabalhos mais difíceis, na tentativa de me fazer desistir. Meu marido me apoiava. Zuleide, ele dizia, não abra mão dos seus princípios. E eu não abri, custasse o que custasse. A demissão veio como uma sentença. Alegaram inadequação ao ambiente de trabalho, mas todos sabiam a verdadeira razão. Eu defendia meus valores cristãos. De repente, me vi sozinha, com 5 filhos para sustentar e nenhuma perspectiva de emprego na região. Os sindicatos haviam me pintado como uma espécie de pária. Mas Deus nunca me abandonou. Montei uma pequena oficina de costura dentro da minha própria casa. Cada máquina comprada com sacrifício, cada linha um ato de resistência, trabalhava dia e noite. Consertava roupas, fazia uniformes, criava peças sob medida. Minha família passou fome? Passou. Mas nunca perdemos a dignidade. Os filhos ajudavam. Um segurava o tecido, outro passava a ferro, outro cuidava dos mais novos. Éramos uma equipe de sobrevivência. Os sindicatos tentaram boicotar meu pequeno negócio. Espalhavam rumores, impediam que eu conseguisse fornecedores. Mas a força de uma mãe é maior que qualquer perseguição. Lembro de noites em claro, costurando, rezando, alimentando 5 bocas com o produto do meu trabalho honesto. Nenhum político, nenhum sindicalista poderia me derrubar. A perseguição era constante. Vizinhos que antes me cumprimentavam agora desviavam o olhar. Mas eu me mantive firme, com a cabeça erguida. Minha fé me sustentava. Cada ponto dado na máquina de costura era uma oportunidade de mostrar que trabalho duro vence qualquer ideologia. Os anos se passaram. Meu pequeno negócio cresceu. Não por favor de ninguém, mas pelo meu esforço, minha garra. Se você quer fortalecer esse levante patriótico, se inscreva no canal. Juntos, podemos mostrar que valores cristãos e trabalho honesto sempre vencem. Os sacrifícios de uma mãe não têm limite. Depois da demissão, transformei minha sala em uma pequena oficina de costura, onde cada centímetro de espaço era usado com precisão de sobrevivência. Trabalhar informalmente era a minha única saída. As máquinas de costura antigas, compradas em prestações que pareciam intermináveis, eram minha fonte de sustento e dignidade. Meus 5 filhos cresceram vendo a luta diária. Não tínhamos luxo, mas tínhamos amor e determinação. Cada roupa costurada representava um prato de comida, um caderno novo, um par de sapatos. As noites eram longas. Enquanto as crianças dormiam, eu costurava. O barulho da máquina de costura era a nossa música de fundo, o som da resistência. Nem sempre foi fácil. Houve dias em que não sabíamos se comeríamos. Mas a fé e a coragem nos mantinham unidos. Nunca deixamos que a miséria nos abatesse. Meu marido João também contribuía. Fazia bicos, pegava qualquer trabalho para ajudar. Éramos um time, uma família, que se apoiava mutuamente contra todas as adversidades. As roupas que costurava iam desde uniformes escolares até vestidos de festa.
Cada peça era um desafio, cada cliente uma nova esperança de sobrevivência. Os filhos cresciam e ajudavam. Um segurava o tecido, outro passava ferro, outro cuidava dos mais novos. Éramos uma pequena fábrica ambulante dentro de casa. A educação sempre foi prioridade. Mesmo com poucos recursos, garantimos que todos estudassem. Sacrificávamos qualquer coisa pelos estudos das crianças. As dificuldades nos aproximavam. Não tínhamos tempo para discussões ou desânimo. Éramos soldados da própria sobrevivência. Umuarama era uma cidade pequena, onde todos se conheciam. As fofocas sobre nossa situação eram constantes, mas não nos abalávamos. Nossos valores cristãos nos sustentavam. A igreja era nosso refúgio, nosso ponto de apoio quando tudo parecia desmoronar. As crianças aprenderam o valor do trabalho observando nossa luta diária. Não éramos ricos, mas éramos ricos em dignidade e amor. Cada centavo era contado, cada recurso era otimizado. Não desperdiçávamos nada. A criatividade era a nossa maior ferramenta de sobrevivência. Os vestidos de festa que costurava aos sábados pagavam o material escolar da semana. Cada ponto era calculado com precisão de sobrevivência. A fé nos mantinha esperançosos. Acreditávamos que dias melhores viriam, e vieram. Não por acaso, mas por nossa determinação. Os filhos cresceram fortes, determinados, conhecedores do valor do trabalho honesto. Nenhum se perdeu, nenhum se entregou às facilidades. Nossa família era nossa fortaleza. Não importava o que o mundo exterior dissesse. Éramos unidos e inabaláveis. A vida nos testou, mas nunca nos venceu. Cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade nos tornava mais fortes. Aposto que você não vai ter coragem de curtir esse vídeo. Será que tem peito para assumir a verdade que estou contando? Então, se você está curtindo a história da minha vida, que estou te contando de coração aberto e sem medo, se inscreva no canal. Minha conscientização política não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, doloroso, construído através de injustiças e observações silenciosas sobre o que estava acontecendo no meu país. A igreja sempre foi meu primeiro território de resistência. Nas reuniões de senhoras, começamos a perceber como os valores cristãos estavam sendo sistematicamente atacados por movimentos políticos. Nosso grupo de oração transformou-se em um núcleo de debate. Não éramos mais apenas senhoras rezando, éramos guerreiras defendendo nossa fé e nossos princípios. Comecei a participar de grupos conservadores locais. Inicialmente com medo, depois com uma coragem que nem eu imaginava ter. Cada reunião era uma aula de cidadania verdadeira. As discussões eram intensas. Falávamos sobre família, educação, valores morais. Percebíamos como a ideologia de esquerda estava minando nossa estrutura social. Meu marido João me apoiava. Zuleide, ele dizia, você nasceu para ser mais do que apenas uma costureira. Você nasceu para defender o Brasil. Passei a estudar. Não com livros acadêmicos, mas com jornais, conversas, informações que circulavam nos grupos conservadores. Minha educação era a da vida real. As redes sociais se tornaram uma ferramenta. Compartilhava vídeos, textos, denunciava as manobras que estavam destruindo nossa nação. Minha voz, antes silenciosa, agora era um grito de resistência. Participava de eventos religiosos que se transformavam em manifestações políticas. Nossa fé era nosso combustível, nossa bandeira verde e amarela, nosso escudo. Percebi que não bastava apenas sofrer, era preciso agir. Cada panfleto distribuído, cada conversa com vizinhos, cada reunião era um ato de resistência. Os movimentos conservadores me acolheram. Não mais via minha história como individual, mas como parte de uma luta coletiva pelo Brasil. Comecei a entender que nossa luta era maior do que perseguições pessoais.
Era uma batalha pela alma do nosso país, pelos valores que nos foram ensinados. As reuniões na igreja, antes focadas apenas em oração, agora discutiam política, educação, os rumos da nação. Éramos um exército silencioso de senhoras guerreiras. Meus filhos começaram a entender minha transformação. Viam que não era mais apenas uma mãe costureira, mas uma militante, uma defensora de princípios. A cada dia me tornava mais forte, mais consciente. Os ataques que antes me assustavam, agora me motivavam. Cada injustiça era combustível para minha militância. Os grupos conservadores me deram uma nova perspectiva. Não éramos vítimas, éramos soldados de uma guerra ideológica pelo futuro do Brasil. Passei a denunciar, a questionar, a me posicionar. Minha oficina de costura já não era apenas um local de trabalho, mas um território de resistência. A militância me transformou. Não mais uma senhora submissa, mas uma guerreira consciente de seu papel histórico. Cada reunião, cada panfleto, cada conversa era uma munição contra o sistema que tentava nos destruir. O que você faria no meu lugar? Será que teria a coragem de enfrentar tudo isso? Me conta nos comentários. Eu estava certa ou errada? O dia 8 de janeiro seria meu momento de redenção. Depois de anos de silêncio, de injustiças engolidas, finalmente chegaria a hora de gritar minha indignação em Brasília. A viagem não foi fácil. Juntei todas as minhas economias, vendendo até algumas peças de costura que guardava com carinho. Meus filhos se cotizaram para me ajudar. Saímos de Umuarama em um ônibus lotado de patriotas. Éramos um exército de senhoras e senhores, cada um carregando sua história de resistência. Dormimos em hotéis simples, dividimos marmitas, compartilhamos histórias de luta. Não éramos turistas, éramos soldados de uma causa maior. A logística era complexa. Precisávamos coordenar alimentação, transporte, local para ficar. Cada detalhe era pensado com precisão militar. Nosso grupo tinha estratégias. Uns levavam água, outros comida, alguns mantinham comunicação via grupos de WhatsApp. Éramos organizados como um batalhão. As bandeiras do Brasil eram nosso maior orgulho. Verde e amarelo em todos os lugares, símbolos de nossa esperança e nosso amor pela pátria. Chegamos em Brasília com o coração aos pulos. O quartel-general seria nosso palco de protesto, nossa trincheira de resistência. A cidade parecia nos aguardar. Cada rua, cada prédio eram testemunhas silenciosas da nossa luta histórica. Montamos nossos acampamentos com disciplina. Barracas, cobertores, mantimentos. Estávamos preparados para ficar o tempo que fosse necessário. O frio de Brasília era diferente. Não nos intimidava. Nosso fogo interno era muito mais quente que qualquer temperatura. Conversávamos sem parar. Cada história era uma munição contra o sistema. Compartilhávamos experiências de décadas de resistência. Os jovens que nos apoiavam nos olhavam como heróis. Éramos a prova viva de que a resistência tinha rosto, tinha idade, tinha história. Nossos gritos ecoavam. Liberdade, pela família, pelo Brasil. Não éramos mais um grupo, éramos um movimento. Os policiais nos observavam, alguns com respeito, outros com desconfiança. Mas estávamos prontos para qualquer cenário. Cada momento era registrado. Celulares, câmeras, transmissões ao vivo. Queríamos que o mundo nos visse, nos ouvisse. A praça em frente ao quartel-general era nossa trincheira. Nossos corpos, nossa única arma, nossa determinação, nossa munição. Rezávamos, cantávamos o hino nacional, abraçávamos a bandeira. Éramos a esperança de um Brasil que não se rendia. As horas passavam, mas nossa energia não diminuía. Estávamos ali por uma causa maior que nós mesmos. Eu sou Zuleide Fonseca Carvalho, e essa é a história da minha vida de patriota. Se quer mais histórias como a minha, histórias de verdade, de coragem e resistência,
Se inscreva agora no canal Direita na Mídia. Não perca os próximos dos nossos irmãos de luta.